Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a saída de Alexandre Matos, que o Cruzeiro oficializou na tarde desta segunda-feira. E bom, a gente vai fazer um dossiê, fazer uma passagem completa aqui sobre a passagem do senhor pelo Cruzeiro, se teve só coisa ruim, se teve coisa positiva para a gente destacar também, e claro, no final, uma conclusão, né? Então, se você é novo por aqui, né, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, galera, como eu falei, né, a gente tem que ser justo, né, e comentar pontos só positivos, não só os pontos negativos, mas também os pontos positivos, né? Porque seria muito fácil eu chegar aqui e jogar para a galera e só falar das coisas ruins, porque provavelmente é o que a grande audiência quer neste momento, mas aqui nesse canal a gente preza pela justiça, né? E também pelo comprometimento com a informação. E para isso eu chamei um cara aqui que é muito qualificado, o meu amigo Airo, que já está presente com a gente aí nas lives e também na gravação de conteúdo. Como é que você está, meu amigo? Tudo bom? Fala, Baú, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer um balanço aí da passagem do Alexandre Matos, que divide opiniões, né? Mas é inegável que, como todo profissional, ele teve pontos positivos e negativos. Vamos falar um pouco sobre isso, né? É isso aí. Eu já vou adicionando aqui na tela, né, o nosso PDF aqui para a gente para guiar o nosso trabalho aqui. E de primeira, né, é importante a gente contextualizar, né, a chegada do Alexandre Matos, né, no Cruzeiro, entre erros e acertos, qual que foi o saldo, né? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Bom, o contexto da chegada do Alexandre, né, Airo, se dá quando o Pedrinho compra a SAF do Cruzeiro e como um cara que ainda não tinha mexido no futebol, né, ele buscava um gestor experiente para poder trabalhar com ele, né? E o nome que ele conhecia já do próprio Cruzeiro mesmo, da época que ele só era um mero investidor ali, bem de longe, ali, emprestando dinheiro para o Cruzeiro, era o Alexandre Matos, e ele traz o Alexandre Matos para trabalhar com ele nesse novo desafio aí na carreira do Pedrinho. É nada mais natural do que o Pedro ter escolhido a pessoa do Alexandre para conduzir esse projeto no primeiro momento, porque além de ser um profissional que ele já conhecia, como você bem citou, da época do bicampeonato brasileiro, o Alexandre Matos também estava no América, estava aqui do lado, né? Então era uma transferência acessível também para ele. Então o Alexandre Matos teve uma passagem breve ali pelo Coelho e já aceitou o desafio, né, de assumir o Cruzeiro depois de uma passagem não muito boa pelo Vasco, onde ele saiu com bastante crítica, né? Então, nesse primeiro momento, o Alexandre chega para ser o braço direito do Pedrinho, né, Bal? É isso aí. Bom, o contexto da sua chegada, né, também é importante salientar uma coisa que você falou, ele estava no América, né? O Matos ele estava um pouco sem moral ali no mercado, após alguns trabalhos, e trabalhando ali no América já mostrava que o mercado não estava dando muitas oportunidades ali para ele. E essa oportunidade no Cruzeiro, na época, eu entendi como se fosse uma oportunidade dele alavancar a carreira dele de novo, né? Inclusive, ele veio para o Cruzeiro com um cargo que ele ainda não tinha exercido, que era o cargo de CEO, ou seja, era uma oportunidade ainda maior do que ele estava tendo no América, né? Mas na época, vou ser bem sincero, tá? Eu fiquei empolgado com a chegada do Matos, eu achava que era um cara que conhecia do mercado, com o dinheiro do Pedrinho poderia dar muito certo, e assim, achava que ele ia abraçar essa oportunidade aí de voltar aos holofotes do futebol de uma outra maneira, né? Mas enfim, a gente precisa falar dos pontos positivos, né, Aaron? A gente não pode só falar também do que deu errado, porque se o Cruzeiro for campeão esse ano, o nome do Alexandre Matos certamente será citado em algum momento, porque ele faz parte de dois momentos importantes aí na temporada, que é a contratação do Leonardo Jardim e algumas contratações que ele fez que deram certo. Você concorda com isso aí? Ah, com certeza, né, Baú? A gente não pode só tratar a passagem do Alexandre Matos pelo Cruzeiro mirando somente nas contratações que deram errado, né? Parte desse time que está atuando hoje teve a sua contribuição, assim como a chegada do Leonardo Jardim, que foi o principal pilar para organizar esses jogadores que chegaram e transformar num time que hoje está disputando aí o título brasileiro, né? Então é inegável que, entre erros e acertos, o Matos também tem mérito no trabalho que ele executou. E assim, da espinha dorsal da equipe do Leonardo Jardim, né? Ele é responsável ali pela contratação do Cássio, do Fagner, do Fabrício Bruno, do Christian, do Wanderson e do Caio Jorge, né? E outras contratações também que vira e mexe estão no time titular, que é o Matheus Henrique, o Eduardo Bolassi e o Gabigol.
Dessas contratações aqui, inclusive algumas até o torcedor meio que torceu o nariz, né? O caso do Christian, o Fagner, são contratações que hoje são titulares absolutos do Cruzeiro e que o Alexandre Matos bancou, né? Então, assim, mesmo com a contragosto da torcida, ele trouxe e são jogadores que estão dando certo. O Eduardo é outro caso de jogador que a gente, no começo, teve um começo de ano muito ruim, mas que está recuperando o seu futebol e está se mostrando um jogador muito útil, né? Assim como o próprio Bolassi e o Gabigol, que a gente esperava que fosse titular, mas, né, é uma grande adição aí no elenco do Cruzeiro. E, para mim, o grande mérito dele aí fica sendo a contratação do Leonardo Jardim, né? Ele que a gente sabe que desde o primeiro momento era a intenção dele trazer o Jardim, né? O Pedrinho queria o Renato, mas aí a pedida do Renato acabou inviabilizando, para nossa sorte, né? Não que o Renato não seja um bom treinador, ele está fazendo um trabalho até honesto lá no Fluminense, mas eu acho que o Cruzeiro, com o potencial financeiro que tinha, precisava investir num treinador para um projeto maior do que de um ano, né? Um projeto que deixasse um legado para o Cruzeiro aí para o futuro, né? Que como daqui para frente a gente vai mirar só em nomes como Leonardo Jardim, depois dessa experiência aí que o Pedrinho está tendo, né? Porém, entre tudo, contudo, entretanto, né? Como dizem por aí, tem as partes negativas e é aqui que a balança começa a pesar contra o Alexandre Matos, né? Primeiro, acho que eu vou deixar para falar isso que eu queria falar na conclusão, mas a gente pode pontuar aqui ó, a gestão interna, né? A escolha do Diniz, algumas contratações que oneraram bastante aí o Cruzeiro e o caso do Duque, eu acho que é o principal ali junto com a gestão interna. Qual que é como se diz, né, o seu overview aí sobre os pontos negativos do Alexandre Matos? Acho que o que pesa bastante na passagem do Alexandre Matos no Cruzeiro foi a gestão interna, onde a gente presenciou muitos vazamentos de informação, não necessariamente feitos por ele, mas no momento que ele era o responsável por conduzir internamente a gestão do vestiário, do grupo como um todo, e muitas informações eram vazadas. Então, eu acho que o Matos não foi capaz, não teve a maleabilidade necessária para conduzir isso da melhor maneira. A questão também o comportamento de alguns jogadores nas redes sociais, em entrevistas, como o caso do Marlon, o próprio caso também do Cássio, em algum momento ali nas redes sociais, do William. Então, assim, isso também foi gerando um certo desgaste entre o torcedor. E, principalmente, aí já falando da parte esportiva, a escolha pela chegada do Diniz, que não deu certo, e a manutenção desse trabalho que já se mostrava ineficaz e que não teria margem de evolução para algo melhor. E o principal, eu acho que desgastou muito a imagem do Matos, não só com parte da torcida, mas também, creio eu, com o Pedro Lourenço, que foi a contratação do Dudu, né? Pela forma que aconteceu, pelo valor investido e pelo desfecho, né? O Dudu acaba saindo do Cruzeiro, quase que, não vou dizer assim, quase que em litígio, né? Assim, ele sai de uma situação muito ruim e acaba fechando com o rival, né? Então esse desfecho, eu acho que pegou muito mal pro Alexandre e acabou fazendo com que fosse algo muito negativo e marcante, né? Que vai ficar muito marcado na passagem dele pelo Cruzeiro. Inclusive o Diniz, eu acho que marca 2 pontos ali da gestão do Alexandre, né? Primeiro, quando ele traz o treinador que não tinha nada a ver com o elenco que o Cruzeiro tinha, e depois ele acaba perdendo uma queda de braço ali pro Diniz, né, no final da temporada ali, onde o Diniz ganha a oportunidade de continuar no Cruzeiro ali no braço, no grito, né? Então ali já mostrava que o Matos estaria perdendo um pouco ali do seu poder dentro do Cruzeiro, né? E assim, o caso do Dudu, a gente pode dizer também que são duas situações diferentes, né? Primeiro, o Cruzeiro escapa de um contrato simplesmente bizarro, né? De 5 anos ali, um salário superior a 2 bilhões de reais, fora os 20 milhões que o Cruzeiro pagaria para o Palmeiras. Então, né, ele já deu essa sorte de não ter dado certo de primeira. Depois ele insiste na negociação, traz o Dudu e assim, a gente viu o que aconteceu, né? O Dudu não deu certo no Cruzeiro e aí, para completar, ele ainda foi para o rival, né? Não que ele ir para o rival seja algo ruim, porque eu acho que ele não tem nada a acrescentar lá e o rival também tá todo fodido, né? Mas eu acho que fica, tipo assim, o torcedor ficou de otário, né? Ele chega lá, faz a provocação, camisa 92, símbolo de organizado, então era uma coisa que poderia ter sido evitada, né? Com a não vinda
do Dudu. Né? E algumas contratações que a gente precisa citar aqui, no caso, na nossa lista a gente tem Lautaro Dias, Peralta, Gamarra, Rodriguinho e Wallace. Eu acho que o Wallace dá para isentar ele da culpa, porque é uma contratação que eu acho que não deu certo por outras questões, e era uma contratação que eu acho que todo mundo ficou empolgado, então eu acho que dá para isentar ele dessa aí, mas Lautaro, que custou 3 milhões e meio de dólares, Peralta também, Gamarra, Rodriguinho, são contratações que o Cruzeiro fez e que não deram certo. Né? E aí, a gente está falando aqui de outros jogadores também, que, por exemplo, Cássio, Caio Jorge, Fagner, Christian, que são contratações que ele fizeram, mas que foi o Leonardo Jardim que recuperou, né? Então, assim, o Leonardo Jardim salvou muitas das contratações, essa lista poderia ser até maior. Né? Então, a conclusão que a gente chega, né, Aro, que o trabalho do Matos tem alguns méritos. Se o Cruzeiro for campeão, o nome dele, como eu disse, vai ser lembrado em algum momento por alguns torcedores, por ele mesmo próprio, ele vai ter esse direito, porque ele participou da montagem do elenco e também da escolha do treinador. Só que eu acho que, pelo menos na minha opinião, o saldo fica um pouco negativo para ele, porque eu acho que ele deu um salto maior do que ele deveria ter dado na carreira dele naquele momento, ocupando o cargo de CEO. Aquilo ali demandaria dele muito mais preparo para fazer a gestão interna, e aí a gestão interna que eu acho que foi o grande calcanhar de Aquiles dele aí nessa passagem. Né? A gente viu o HG falando que em algum momento os jogadores pediram para que ele não mais entrasse no vestiário e nem fosse para as viagens, né, com os jogadores. A gente também viu que ele não estava mais... ele estava desprestigiado, né, com o Cruzeiro ali, ficou escanteado desde o jogo contra o Mushuki Runa, e a demissão dele era questão de tempo. Eu acho que essa consulta do Santos meio que salvou uma saída pela porta dos fundos dele, né? Porque essa saída vai ficar meio como que, pô, tô indo para um outro lugar, valeu aí, o Cruzeiro fez um post bacana com ele lá nas redes sociais, em collab, e aí meio que vai pôr uns panos quentes ali, porque o caminho era para que nessa parada houvesse a demissão, né? E aí, qual que é a sua conclusão sobre essa passagem do Matos aí? Bom, Baú, o que a gente pode concluir é que o Matos, no papel diretor de futebol, que é o que ele sempre executou na carreira, entre erros e acertos, ele teve mérito de trazer jogadores que, dentro do contexto do Jardim, agora estão rendendo. Então, se a gente for analisar em número de contratações, foram mais acertos do que erros. Claro que isso passou pela chegada do Jardim e a organização que ele trouxe, não só no time, como também no ambiente interno do Cruzeiro. O Matos acaba pecando na parte de gestão e mostrou que talvez para um cargo de CEO, para um cargo maior, de gestão global do clube, ele ainda não esteja tão pronto. O Matos acabou pecando em falas desnecessárias que muitas vezes ele falou que se voltaram contra ele, como, por exemplo, quando ele disse que se ele tivesse aqui em 2024, o Cruzeiro não teria perdido o título mineiro do jeito que perdeu no Mineirão, e o Cruzeiro, né, em 2025, já na gestão dele, nem chega na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro também não conseguiu a classificação na Sul-Americana. Então, a gente começa a ver uma virada de chave no Cruzeiro justamente no momento que o Matos começa a perder prestígio interno, começa a ficar mais escanteado e começa a não fazer parte do dia a dia ali do futebol, que acabou ficando mais no controle do Leonardo Jardim. A partir desse momento, a partir das saídas de Marlon, das saídas de Dudu, o Cruzeiro tem uma retomada na temporada, o Cruzeiro começa a jogar bem, começa a vencer, os jogadores que ele trouxe começam a render também muito mais. Então, o que a gente percebe é que, na parte diretiva, na parte que ele sempre esteve acostumado a atuar, o Matos cumpriu seu papel, a quem goste, a quem não goste, mas ele cumpriu seu papel. Já na parte de gestão, na parte da condução do elenco, na parte do estabelecimento de processos, talvez o Matos tenha deixado um pouco a desejar. Prova disso é que o ambiente do Cruzeiro melhorou com o seu afastamento. Eu acho que a gente conseguiu reunir aí todos os pontos negativos, os pontos positivos. É uma passagem que vai ficar marcada algumas manchas ali, né? No caso, a condução do caso Matheus Pereira também, que é um ponto negativo, né? Eu acho que muita coisa saiu na imprensa e depois misteriosamente parou, né, com o afastamento dele. É um ponto que a gente não pode deixar de falar. O caso do Dudu, mas também tem coisas positivas. Na minha opinião, o saldo é negativo, na sua opinião também, mas poderia ter terminado até pior, né? Poderia ter terminado com
uma rescisão assim de uma maneira mais abrupta, né? Ontem ele teve a oportunidade de despedir do torcedor, alguns torcedores tiraram foto com ele agradeceu todo mundo internamente ali, então a história acabou quando ela tinha que acabar, e esse vídeo também acabou quando tinha que acabar. Galera, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí, deixa seu comentário se você acha que, se você discorda da gente, né, se você acha que ele fez muito pelo Cruzeiro, deixa seu comentário aí, mas não deixe de interagir, né, deixando seu like, se inscrevendo no canal, para você não perder outros conteúdos como esse. Iron, muito obrigado pela sua participação. Tamo junto. Valeu, Baú, tamo junto. Muito obrigado pelo convite. Quando precisar, já sabe, é só chamar. Um abraço a todos também que acompanham o seu canal. Tamo junto. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.